E como eu conecto muito a CNV com a autocompaixão, agora eu vou falar sobre a autobondade como um dos pontos essenciais da prática da autocompaixão, que consiste basicamente em tratar a si mesmo com a mesma gentileza, empatia, compreensão e apoio que se daria a um amigo querido em momentos de sofrimento, fracasso ou dificuldade. Nosso discurso interno às vezes é muito mais violento do que com os outros, né? Então, é uma atitude compassiva voltada para si mesmo, que reconhece a humanidade compartilhada e a inevitabilidade de erros ou desafios ao longo da vida. Então, a autocompaixão, ela se baseia na autobondade, na humanidade compartilhada, que a gente já conversou sobre ela anteriormente, e o mindfulness, o estado de presença, que também eu dei ali uma préviazinha quando a gente estava falando de reconhecimento, né, de presença. Agora, vamos focar um pouquinho então na autobondade. Em momentos de ansiedade, muitos de nós então nos tornamos nossos críticos mais severos, mais cruéis, mais impassíveis. A autobondade é uma postura de gentileza e acolhimento para com nós mesmos, tentando nos tratar com o mesmo cuidado que teríamos com um amigo importante. Então, a gente pode conectar muito com o que a CNV traz, no sentido de olhar para aquilo que eu preciso e tentar abandonar aquela análise cheia de julgamentos, cheia de ataques sobre mim mesma, né? Então, a ideia da autobondade é que eu tenha uma intencionalidade acolhedora e respeitosa sobre mim mesma, sobre as minhas limitações, tentando compreender a si mesmo sem uma postura de autocrítica tóxica. Essa questão de eu me atacar, me diminuir, me rebaixar internamente com palavras muito pesadas, que às vezes até eu posso ter aprendido, né, na minha história, em experiências traumáticas, mas que ao invés de me ajudar a lidar com a situação, só me paralisam, só me deixam realmente inferiorizada, incapacitada, frágil diante das situações. Então, a autobondade traz esse olhar diferente de que se eu sou capaz de ofertar empatia com uma pessoa que eu amo muito, com a minha filha, com o meu marido, com a minha mãe, com o meu pai, com o meu irmão, com o meu colega, com o meu melhor amigo. Por que é tão difícil a gente fazer esse movimento também com a gente mesmo? Né? A gente ter o cultivo dessa amizade, né? Esse respeito com quem nós somos. A maneira como você fala consigo mesmo molda profundamente a sua experiência emocional. E é por isso que a gente precisa praticar esse olhar autocompassivo, fomentar uma autobondade. E como que a gente encontra e fortalece a nossa voz autocompassiva? O que a gente pode dar de sugestões, né? Identifique o que você está dizendo a si mesmo. Primeira coisa é presença. Notar quando está entrando num ciclo de autoviolência e dizer, pera lá, isso não está me levando a lugar nenhum, isso não está legal. Pergunte, eu diria isso para um amigo querido? Pensa na pessoa mais importante que você tem na sua vida. Essa é a forma que você trataria essa pessoa? São essas palavras que você usaria caso ela estivesse com problemas, dificuldades? Então, tenta reformular usando o tom que usaria com alguém que você ama. E aí sim você vai encontrando essa voz autocompassiva. Respira fundo, repita uma nova mensagem, né? Reveja como que você pode se acolher num momento de dificuldade. Então, por exemplo, você passar do sou incompetente para estou aprendendo, eu estou crescendo, não sei de tudo, mas quero dar o meu melhor. E não é aqui a questão de frases prontas, né? Você vai achar essa voz com a sua cara, com a sua legitimidade, aquilo que faz sentido para você. Né? Então, não vou dizer aqui, você tem que repetir esse mantra, essa frase aqui. Não, você vai encontrando suas frases, né? Você vai encontrando a sua voz, a forma como você faz esse acolhimento de uma forma genuína, que soe verdadeiro para você. Porque a gente não quer nada artificial, mas sim uma voz real que rompa esse ciclo de violência. Para trazer um exemplo aqui de um caso, vamos ver a história da Janaína. A Janaína é uma mulher de 38 anos, divorciada, mãe de 3 crianças com idades de 5, 8 e 12 anos. Ela administra sua própria loja de roupas, física e online, há 5 anos, enfrentando as pressões de um papel duplo como mãe e profissional. A Janaína tem pouco tempo para si mesma e evita pedir ajuda para sua família e suas amigas a todo custo.
Nos finais de semana, em que as crianças vão para a casa do pai, acaba se envolvendo em mais coisas de trabalho. Sempre foi muito crítica consigo mesma. Se culpa pelas dificuldades que tem enfrentado nos negócios, pelo fim do seu casamento há 2 anos e se avalia como uma péssima mãe. Nos últimos 3 meses, começou a ter crises intensas de pânico e alguns sintomas depressivos, além de ansiedade generalizada com que já convivi. Então aqui a gente tem um quadro muito real que muitas mulheres vivenciam nos seus múltiplos papéis. E o que vem na cabeça da Janaína? Né? Não posso decepcionar ninguém. Isso significaria que eu sou uma má pessoa. É minha obrigação deixar tudo certo para todo mundo e não devo incomodar os outros com os meus problemas. Se eu não der conta de tudo, eu sou uma fracassada. Sou péssima como mãe, assim como fui péssima como esposa. Se meus filhos ou meus funcionários estão com problemas, é porque eu falhei em algo. Se eu relaxar ou deixar algo mais ou menos, as coisas vão desmoronar. Aqui vejam quanto peso tem nesses pensamentos automáticos que a Janaína traz. Em quantos momentos ela traz termos como fracassada, péssima mãe, péssima esposa, né? Eu sou responsável pelos problemas dos outros, eu não posso dar trabalho para os outros, má pessoa, né? Falhei. Então tem muita coisa aí que a Janaína está carregando no coração dela, na mente dela. E aí não tem quem se sustente nesse estado com um mínimo de saúde, né? Então chega um momento em que tudo isso entra em colapso, porque é uma carga muito grande que essa mulher está passando. O que ela pode começar a desenvolver, né? Claro que aqui a gente teria possivelmente necessidade de uma psicoterapia junto para desenvolver essa estrutura, né? O apoio de outras formas de acompanhamento psiquiátrico, né? Outras formas de hábitos que a gente conversou até aqui e tudo mais, para chegar nesse ponto que a Janaína consiga também reformular essas frases, esses pensamentos, essas ideias, e interromper esse ciclo destrutivo que ela tá. Então, a Janaína passa a falar para si mesma: ouvir as minhas necessidades não é egoísmo, é fundamental para o meu bem-estar e eu também preciso estar bem para ajudar quem eu amo. Eu posso me permitir um momento de fraqueza, eu sou humana. Meu casamento terminou por diferentes questões. Uma relação não depende apenas de uma pessoa. Ninguém é perfeito e isso é aceitável. Meus filhos são importantes e estou dando o meu melhor por eles, mas isso não significa que nunca teremos desafios a superar. Então vejam que aqui a gente tem algo muito mais realista, muito mais complexo do que simplesmente o preto e o branco de ser bem-sucedida e ser uma fracassada, de ser uma péssima mãe e ser a mãe perfeita, porque tudo isso é muito irreal, né? Essa questão de encontrar um meio termo em que eu consiga entender que, sim, eu tenho dificuldades, eu tenho limitações, eu tenho as minhas dores, eu tenho as minhas feridas, mas eu preciso me cuidar, eu preciso me acolher, eu posso precisar de tempo, eu posso precisar de uma rede de apoio. Eu preciso também cuidar de mim para poder cuidar do outro, né? Eu, enquanto mãe, preciso também ter esse olhar acolhedor sobre mim para poder acolher os meus filhos, acolher meus funcionários quando eles precisarem de alguma maneira. Então, esse olhar muito mais humanizado, ele vai sendo construído com muito esforço, né? Com psicoterapia, com acompanhamento médico, com práticas de bem-estar, né? Com atividade física, com tudo que a gente conversou até aqui. Mas basicamente o que a gente tem é o cultivo da autobondade como um pilar essencial nessa trajetória que vai guiar também esse autocuidado. Quando eu estava editando também, eu achei que esse exemplo da Janaína é interessante até para a gente observar o quanto alguns aspectos sociais também impactam nesse discurso de autoviolência, de autoagressão, como no caso que a gente pode pensar nas pressões de gênero, a questão do machismo que pode ser vivenciada no caso da Janaína, que faça com que ela se cobre tanto para ser uma mãe perfeita, uma esposa perfeita, para que ela também não consiga se visualizar fora do casamento, né? Que ela tem esse peso de ter de alguma forma falhado nesse processo. E a gente passa por essa construção na questão de diversos casos em que a ansiedade se torna mais adoecedora, e a gente pode analisar justamente o impacto
dessas ideologias sufocantes, preconceituosas e tudo mais, que precisam também ser olhadas sob um outro prisma.